Sou Franklin, professor de Geografia. Neste vídeo, vamos falar sobre a dívida pública brasileira. A dívida pública brasileira é a soma de tudo que o país deve interna e externamente. Em 1995, para tomar como marco o início do Plano Real, a dívida pública brasileira era de pouco mais de 60 bilhões. Atualmente, é de mais de 5 trilhões. Em apenas 2 décadas, a dívida pública brasileira deixou de ser minúscula para se tornar gigantesca. Nesse período, já pagamos do chamado serviço da dívida mais de 13 trilhões, sendo mais de 11 trilhões de amortizações, ou seja, pago da dívida principal, e 2,4 bilhões de juros. Como pode isso? Se na década de 90 a dívida era de pouco mais de 60 bilhões, já pagamos mais de 13 trilhões e ainda estamos devendo mais de 5 trilhões, sabe como se chama isso? Roubo! Roubo! E como acontece esse roubo? Por que e como a dívida pública brasileira cresceu tanto em tão pouco tempo? Um dos motivos principais para esse crescimento foi o aumento das taxas de juros. E o que o Plano Real tem a ver com isso? O Plano Real foi bom ou foi ruim para o Brasil? Para a burguesia, para a elite dominante, para os grandes grupos econômicos, foi excelente. Mas para o povo, para a grande massa, para os trabalhadores, foi uma farsa de estabilidade. E sabe por quê? Porque quem decidiu fazer o Plano Real, como diz o professor Milton Rix, de maneira consciente, elevou as taxas de juros para patamares muito altos, próximos a 50%, e deram aos capitalistas a opção, a alternativa de comprar os títulos da dívida pública, ou seja, de comprar a dívida brasileira. Daí, os grandes bancos, os grandes comerciantes, os grandes industriais, os latifundiários, os grandes grupos econômicos passaram a comprar os títulos da dívida pública brasileira e receber depois do Estado o que o governo passou a devê-los, pagando com altas taxas de juros. Em 1997, a taxa Selic, que é a taxa oficial de juros, foi de 45,67% no Brasil. Nos últimos 20 anos, o Brasil foi o país que praticou as mais altas taxas de juros do mundo. Como diz o professor Milton Rix, a lei da gravidade não funciona no Brasil para as altas taxas de juros. Atualmente, enquanto que nos Estados Unidos as taxas de juros é de 1,7%, no Brasil é de 6,5%. Foi isso, as altas taxas de juros, que fez com que a dívida pública brasileira crescesse tanto em tão pouco tempo e continue crescendo. Para os grandes grupos econômicos, nacionais e internacionais, que passaram a especular no mercado financeiro, comprar os títulos da dívida pública brasileira com baixas taxas de juros e receber depois, com o governo pagando altas taxas de juros, passou a ser muito mais rentável do que investir na produção de bens e serviços. Comprar os títulos da dívida pública brasileira
passou a ser um negócio hiper lucrativo. Um investimento seguro, sem risco, com retorno garantido e de modo muito mais rápido do que qualquer outro tipo de investimento. Resumindo, o governo tinha uma dívida e passou a pagar esta dívida contraindo mais dívida, pagando com altas taxas de juros. E é preciso ter clareza e entender que essa política de altas taxas de juros no Brasil não foi e não é um ato de irresponsabilidade do governo. Não é que o governo errou e esteja errando sem querer. O governo pratica essas altas taxas de juros de modo consciente. O governo sabe o que está fazendo e a quem está atendendo. Ao grande capital e não ao povo. Pense nisso. E se você gostou desse vídeo, se inscreva e siga o nosso canal. Vamos continuar pensando a sociedade.